Você quer ser abençoado? Quantas bênçãos você tem esperado do Senhor? Você tem feito a sua parte? Está disposto, disposta a negar a si mesmo para poder receber as bênçãos que Deus tem separado para você? Você ama a Deus ou você ama somente as bênçãos que Ele pode te dar? E como a gente faz para receber as bênçãos que Deus tem para nós? Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas amigas e uma fé. Aliás, nós não somos mais duas, né? É duas amigas, mas tem um companheiro muito especial aqui. Uma Uma companheira, não companheira! sabemos ainda. Aumentou a família. E aí, quantas bênçãos a gente tem esperado do Senhor? Você tem esperado bênçãos do Senhor aí do outro lado? Será que a gente está dispostas a negar a si mesmo, a deixar para trás algumas coisas para poder receber aquilo de novo que o Senhor tem para nós? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como receber bênçãos de Deus. Não existe uma fórmula pronta, mas existe a palavra. E na palavra temos as respostas para essas perguntas. É isso aí. Acho que primeiro, se a gente pudesse dizer assim, algo que a gente pode, a primeira coisa que a gente deve fazer para ter uma vida com Deus e receber o que Ele tem para nós, é você amá-lo acima de todas as coisas. Colocar Ele num patamar tão alto dentro do seu coração e na sua vida, que nada nem ninguém pode substituir Ele nesse lugar. É a confiança, é o amor, é o respeito, é a renúncia, é a intimidade, o a busca, o relacionamento. relacionamento, né? Mas esse relacionamento por amor, não um relacionamento por barganha ou por troca, como se a gente tentasse comprar as bênçãos que Deus tem, né? E às vezes a gente não compra, gente. Não se engane se alguém fala pra você assim: ai, se você der tanto, fazer tal coisa, é impossível pra você. Nossa, A tal da barganha, né? e veio algo assim que a gente tem visto em algumas igrejas por aí, né? Essa troca, né? Então, não, se Deus eu te você dou. der tanto, Deus vai te abençoar aqui. Gente, isso não tá na palavra, não, hein? Deus não é um Deus de troca, de barganha. Ele quer o teu coração, ele quer você inteiro para ele. Mas ele em nenhum momento da palavra fala não, porque se você, quem falou, se você me adorar, eu te darei todas essas terras, foi Satanás, não foi o Senhor não, tá? Então Deus não é um Deus de barganha, de troca, de compra, né? Não, porque ó, se você me der tal coisa, eu te dou. Não, Deus não é assim. As bênçãos que ele tem para nos entregar é por pura graça e amor dele conosco, né? Não é porque eu mereço mais do que você, não é. É porque nós somos únicos diante de Deus. Deus nos fez únicos. Então, por que tem pessoas que são mais abençoadas financeiramente que outras? Esses dias eu estava conversando com o meu marido sobre isso, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que ela tem muito, 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 muito dinheiro. Mas ela é uma pessoa extremamente humilde, que ajuda muitas pessoas. A gente não faz ideia. Então Deus abençoa porque ele vai multiplicar em outras vidas, né? Então o Senhor ele olha para nós e ele sabe. Mas se eu abençoar a Luana em tal área, ela vai conseguir trabalhar lá onde eu quero, ela vai fazer aquilo que eu preciso que ela faça. Então o Senhor ele sabe como nos abençoar. E às vezes a gente quer uma bênção que o Senhor vai dizer, Essa não. não, acho que não é o momento. Mas não há, como a Luana falou antes, não há nada que você possa fazer. Né? E o outro lado engana muito sobre isso, né? Porque aí o outro lado vem e ele mostra pra você o que é o material, né? Todas as coisas maravilhosas que você pode conseguir, e nisso você se foca tanto, às vezes, no dinheiro, nos bens que você quer construir, e você esquece de Deus. E aí, aquilo que Deus falou, buscai primeiro o reino dos céus, não é bem isso que se vive. Você está buscando as coisas que um dia você vai deixar.
Um dia todos nós vamos morrer e nada disso a gente vai levar. A gente não vai levar um celular, a gente não vai levar um carro maravilhoso, a gente não vai levar essas coisas. Mas se a tua alma estiver em Cristo, você entregou tua vida para Cristo e viveu uma vida aqui para Ele plena, você vai viver com Ele uma eternidade com coisas muito melhores do que você já conseguiu aqui na Terra, né? Então estejam atentos e peçam sabedoria para o Senhor, para cuidarem realmente, assim, mesmo dentro das próprias igrejas, sabe? Essa questão da troca, da barganha, né? A oferta é tanto, dá tanto, faça assim, faça assado, que Deus vai te abençoar. Deus não precisa de nada nosso para nos abençoar. Somente do nosso coração disponível e obediente a Ele. É isso aí. Eu não A segunda preciso coisa, de- então, que eu diria pra gente, a primeira seria, então, amar Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa seria a obediência. A obediência. Que a gente falou tantas vezes aqui. Acho que a gente nem precisa se prolongar, né, amiga? Porque a gente já falou tantas vezes sobre obediência. Ah, se você tá a primeira vez aqui no canal, volte uns vídeos aí atrás. Tem um vídeo só falando sobre isso. Acho que a gente não precisa falar, mas eu diria que seria amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer. Outra coisa que todo cristão que quer alcançar as bênçãos de Deus tem que ter é a fé. Apesar de todas as tribulações, apesar das incertezas, apesar de a gente não enxergar as coisas conforme a gente gostaria, nós precisamos ter fé. Senão nós vamos ser como Pedro quando estava andando sobre as águas, né? Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Então, a nossa fé, ela precisa ser o combustível dos nossos dias. Mas é uma fé com os olhos fixos em Jesus, Meu Deus. não nas circunstâncias. Porque a gente olhar para as circunstâncias, nós nem estaríamos aqui para começar, né? E eu vou dizer pra primeira vocês, batalha. meu amigo, depois se entrega a vida pra Jesus, não cria esperança que tua vida vai ser uma coisa, um mar de rosas. A É palavra bem fala, né? difícil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em Cristo nós conseguimos passar. Em Cristo a gente consegue manter a nossa fé, apesar das tribulações. Não é mérito nosso, é Jesus, é por Ele, né? Porque por nós, eu falei, nós duas já nem estaríamos aqui, né? Então, a nossa fé, ela precisa ser alicerçada realmente na rocha, como fala a palavra, né? Nós estarmos firmes na rocha que é Jesus, nos consolidarmos nele, porque passaremos por tribulações. Nossa, com Se certeza. engana quem pensa que agora eu sou de Jesus, agora nada mais. Leia uma palavra. O quarto passo, vamos dizer aí também, né? É você ler a palavra, é você se apegar à palavra. Então seria você também, além de ler a palavra, viver aquilo e orar. A oração, não existe vida com Deus, não existe nada, não existe um cristão, não é cristão se não ora, se não medita na palavra, né? Você sabe que um dia eu ouvi uma pregação de um pastor que eu achei muito boa. E ele falou assim para nós na pregação, ele disse, para você acessar as chaves do céu, é de joelhos dobrados. A chave de Deus, ela não tá lá em cima, que você tem que ir lá para cima pegar. Não. Ela tá aqui, ó, no patamar do teu joelho. Eu achei aquilo incrível. Ou seja, tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar de manhã. Consagra teu dia de manhã, consagra tua tarde, consagra tua noite. Consagra, fala com Deus, esteja conectado com Deus. E não necessariamente a gente tem que ser aquela oração que você vai lá só quando eu conseguir ir lá no quarto, só quando eu fechar a porta, só quando tiver de joelho dobrado, porque às vezes a gente vai conseguir fazer isso todos os dias, mas às vezes você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa em casa, o Senhor está ouvindo, o Senhor é onipresente, então Ele está o tempo todo com você. Então, ore sem cessar. A palavra fala, ore sem cessar. É orar o tempo todo, é falar com Deus. Essa oração também é uma fala com o Senhor, né? Como se ele fosse não, né? Ele é o nosso melhor amigo, né? Então, o tempo todo você está ali conversando, levando as tuas angústias, as tuas incertezas. E a leitura da palavra, ela é muito importante, gente, porque se a gente não tem o conhecimento da palavra, nós vamos ser enganados. E facilmente. Mesmo dentro das igrejas. E vamos falar a verdade, isso que a Rai falou agora bate muito com o que está escrito na palavra. Que no final dos tempos, muitas pessoas seriam enganadas e a apostasia ia fazer muita parte. O que é essa apostasia? É o abandono da fé
na palavra de Deus, na verdade como ela é. É você pegar uma parte da palavra aqui e colocar totalmente inverso, vendendo a palavra para você, né? De uma forma que ela não é pura e verdadeira. Falando aquilo para você que você quer ouvir e não o que é a palavra de Deus. Então, se você tá aqui, você não é mais enganado. Você não é mais enganado. Precisa ler a palavra. Leia a palavra. E precisa pedir para o Senhor te trazer a verdadeira revelação da palavra. E aí entra o quê? O coração humilde, né? Um dos pontos para você alcançar as bênçãos de Deus é você ter o coração ardente por Deus e ter um coração humilde também. Porque, verdade, gente, assim, ó, eu tava conversando com a Yara algumas situações da minha vida aqui e Deus já falou comigo em 2 momentos aqui. Assim, ó, claramente eu vi o Senhor falando comigo. Ela deu um exemplo aqui de Pedro, e se a gente olhar para as circunstâncias, que às vezes são muito pesadas, você vai voltar a afundar. Então, ali já foi Deus falando comigo. Então, assim, não olhar para as circunstâncias. Eu falei, nossa, glória a Deus, Deus está falando comigo aqui. Deus vai falar com você também. Então, só que assim, ó, o que acontece? A diferença aqui, eu recebi do Espírito Santo o que Ele quer me falar. Agora, eu não tenho que falar, nossa, esse é jeito de Deus falar comigo. Não, eu tenho que dizer o quê? Obrigada a Deus. Eu entendi onde eu tô, muitas vezes ali, caindo, falhando. Porque eu tenho que ter essa humildade no meu coração de aceitar a verdade da palavra. Porque, gente... Como ela é, não como a gente quer. Porque acontece muito, né? A gente lê um trecho da palavra, um versículo, a gente não entende o contexto daquilo que a gente leu, e a gente traz aquilo para confortar o meu ego. Ou às vezes não para confortar. É isso aí. Né? Para em vez de confrontar, é deixar quentinho, maciozinho. E às vezes não. Deus não quer, às vezes. Gente, vamos lá, Deus é um pai. Às vezes, toda vez que quem tem filho aqui, o tempo todo você fica. Ou às vezes você fala assim, Não, às vezes a gente corrige. Então Deus é a mesma coisa. Vai ter momentos que ele vai sim te acolher no amor. Mas vai ter momentos que ele vai falar, viu? Acorda, ele vai acordar você assim, ó. Então tenha um coração humilde para receber aquilo que Deus tem para falar para você. É isso aí. Estejam sensíveis à voz do Senhor, para ouvir as coisas boas que Ele tem para falar, mas para também ouvir as coisas que Ele vai pedir para você abrir mão, as correções. Às vezes Ele vai trazer uma palavra para você que você vai dizer, nossa, mas isso aqui não é para mim. O Senhor vai dizer, é para você sim. E aí você medita naquela palavra e o Senhor fala com você através dela. É isso aí. O próximo passo seria esse aqui. Amar ao próximo. Gente, o que tem de gente que não tá amando o teu irmão? O que tem de gente que trabalha tanto para Deus, mas não tá em Deus? Que na hora de praticar o perdão, não pratica o perdão. O perdão é a coisa mais difícil que tem, gente. Vamos falar lá, uma pessoa me feriu amargamente. Eu liberar perdão para ela e fazer aquilo que Cristo falou, amar e orar por ela. Quando na verdade você queria fazer tudo ao contrário. Esse é o maior, eu acho que é o maior desafio da vida cristã. É porque amar alguém que a gente gosta é muito fácil. É fácil eu amar você. Muito fácil. Obrigada. Mas é muito difícil, porque vai contra o nosso ego, o nosso orgulho, né? A gente precisa deixar eles de lado para a gente amar alguém que a gente não gosta. Mas nós precisamos pedir para Jesus nos mostrar, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a Luana. Então eu vou pedir para Jesus me mostre a Luana com os teus olhos, como o Senhor enxerga ela. Porque isso faz total diferença. Mas a gente precisa entender que a palavra fala que no mundo o amor esfriaria, né? E não é um amor entre eu e alguém que já é próximo a mim. É o amor entre as pessoas que são da mesma igreja, que congregam junto. Nossa! Que ao invés de motivar, de dar uma palavra de apoio, um incentivo, pedir se tá tudo bem, vamos ler junto, tu tá, né? Não. São pessoas que vão sendo pessoas grossas, que não cumprimentam, que não te olham na cara. Você tem que ser o diferencial ali. Mas nós também precisamos... Aí vem a parte difícil. Entender que não significa que você sendo um exemplo de Jesus ali, né? As outras pessoas vão reagir bem a isso e vão responder na mesma medida em que você está. Tu tá sendo gentil, amoroso, tá orando pela pessoa,
você dá bom dia, boa tarde, com alegria, a pessoa te olha, nossa, né? Uhum. Não, tem que continuar nesse amor aí, que não é fácil de manter. Não é fácil. Não é fácil. Você sabe que tem uma palavra na Bíblia e eu tenho visto isso assim constantemente e há uma semana ou duas atrás eu vivi isso na prática. Sobre isso que você acabou de falar, que o amor de muitos se esfriaria e que muitas pessoas seriam amantes de si mesma, né? Eu vivi isso. Nossa, não tem como dizer que a palavra do Senhor ela é mentirosa. Porque, na verdade, a palavra de Deus ela é um anúncio e um preventivo, vamos dizer assim, das coisas que vão acontecer. Eu vejo que cada vez mais tá perto a volta de Jesus. Para mim, assim, é muito claro. Mas o que acontece? Há uns dias atrás, na minha casa, houve um desastre. Quebrou um cano pelo qual o meu banheiro quebrou a parede de cima a baixo, abriu uma vazão enorme ali. O meu apartamento ficou simplesmente todo o meu apartamento debaixo d'água. E aí, nessa situação, meu marido ele é síndico do prédio. Meu marido estava lá querendo arrumar as coisas da minha casa, ajudar o vizinho de cima, ajudar o vizinho de baixo. Tudo que a gente recebe é assim. E as pessoas do nosso condomínio sabiam que nós estávamos passando por essa situação. A gente recebe assim, tô sem água. Por que ninguém avisou? Como que você consegue prever uma tragédia? Daí vamos lá, você mora num apartamento. Se você está mexendo com água, foi um cano que estourou, você precisa fechar o registro para que não hajam mais acidentes. Mas, gente, de verdade, as pessoas não estavam preocupadas com isso. As pessoas estavam preocupadas em mas e eu? Você com o seu problema, vai lá limpar sua casa. Porque, assim, poucas pessoas, sim, tiveram, sim, graças a Deus, as pessoas que vieram, ofereceram ajuda e fizeram sua parte. Mas a grande maioria das pessoas fizeram o quê? Assim, eu estou sem água, você resolve esse problema. Gente, isso é o quê? É o amor por si mesmo. O amor que já se esfriou. E a gente tem uma tendência, pessoal, de verdade, isso piorar. Piorar muito. Então ensine, você que é pai, você que é mãe, ensine para os seus filhos o amor ao próximo, a você ajudar o próximo, porque, gente, de verdade, às vezes eu me preocupo muito em pensar que mundo minha filha vai ficar se um dia eu não tô aqui. Porque assim, ó, eu preciso fazer minha parte, eu sempre falo. Eu falo isso pra Melissa e falo isso pra Lívia, e falo assim, ó, eu tô treinando, às vezes elas não gostam, né? A Melissa principalmente, que tá mais velha. Mas eu sempre falo assim, eu vou criar você para você ser uma diferença nesse mundo como pessoa, com valores. Porque alguém um dia vai reconhecer isso em você. E eu sei que se eu te ensinar o bom caminho, eu não vou precisar ficar o tempo todo dizendo o que precisa fazer ou não. Então, a minha parte quanto mãe, eu tenho certeza que eu tô fazendo. Então, faça você, ore muito pelos seus filhos. Gente, ore sobre a mente dos seus filhos. O nosso mundo tá pegando as crianças por esse brilho, por esse colorido diferente. E quantas crianças estão sendo criadas não mais por pai e mãe, mas por um celular. Meu Deus. Isso é muito E isso triste, não gente. Gente, de verdade, um celular, uma TV não substitui você na vida do teu filho. Nada, 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 É muito sério. nada. É Isso aqui foi preferível, uma né? forma de fazer. É tudo muito acessível, maravilhoso. A tecnologia é boa, é ótima. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria fazendo esse vídeo não estaria chegando às pessoas. Mas até que ponto isso aqui tem nos afastado das pessoas? Eu me pergunto muito sobre isso. Eu já falei aqui uma vez que há pouco tempo nós estávamos voltando para casa e um pouco antes de onde a gente mora, a minha mãe mora, né, na verdade, tem um bairro muito legal que as crianças brincam na rua, ainda tem esse privilégio, né? Mas naquele dia eu comecei a reparar. E o que eu via nos lugares que as crianças deveriam estar na rua brincando, que não tinha perigo, que tinha um monte de crianças, estavam todos assim, ó. Então, assim, ó, vamos ensinar o amor de Jesus. Se o teu filho vai pegar um celular, não dá só um jogo para ele, ensina ele a entrar ler a palavra, ver uma pregação, leve e ensine a palavra do Senhor. Essa responsabilidade é sua, pai e mãe. E mesmo que às vezes a gente sabe, né, a questão de rede de apoio, às vezes não tem, precisa deixar a criança um pouco na TV ou no celular.
mas que seja algo educativo. E breve. Que sejam vídeos que edifiquem o teu filho. Tem muitos vídeos cristãos, muitos, muito legais, alguns de música, outros de episódios mesmo, né? Até esses dias, a gente estava conversando na mesa sobre uma passagem bíblica e o Joaquim trouxe algo que foi assistido na escola do ano passado, do Superbook, né? Ele trouxe um pedaço de algo que ele assistiu lá e que ficou na mente dele, né? Então ele complementou aquilo que a gente estava falando da palavra. Então é algo que vem sim para edificar, para somar, mas assim, é pontual, não é o tempo todo, sabe? Porque a gente vê cada vez mais cedo crianças pequenas com o celular ali. As crianças não têm nenhum ano, elas já estão ali na tela, as crianças não sabem mais correr, não sabem mais brincar. Nem interagir com as pessoas. Então isso é muito sério. Nós temos uma grande responsabilidade, enquanto pai e mãe que creem em Jesus Cristo, de levar isso para os nossos filhos. É verdade. Né? Deixa eu ver o próximo. Colocar Deus... já foi... acabou, amiga. Obedecer a palavra... Não, buscar a Deus em primeiro lugar, obedecer a palavra, ter fé, viver com o coração humilde e arrependido, praticar o bem e amar o próximo. Tu tinha mais uma. Eu te mandei um print com 2 frases. Ups. Era... Tenha paciência no tempo de Deus. E um outro ponto extremamente importante é a gente ter paciência no tempo de Deus. Se a gente for para a palavra, a gente consegue ver essa paciência que alguns tiveram e outros não, em vários episódios da Bíblia, né? Até tem uma marcação específica aqui, que tem uma frase no livro que fala sobre Ruth, né? Que a obediência de Ruth, a honra que ela teve à sogra, fez ela ser honrada e mãe de filhos de nações. Meu Deus. Então, muitas vezes, nós queremos ter as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos estar na obediência. Nós não queremos esperar o processo de Deus. Muitas vezes nós perguntamos o porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que esse processo está acontecendo comigo? Por que está demorando? Mas nós deveríamos pedir o para quê. Para quê, Senhor? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque, gente, a gente sempre fala, acho que quase todo episódio a gente fala do povo que saiu do Egito. Mas é porque esse é um dos exemplos que é muito parecido com a nossa realidade. Vamos pegar Moisés. Ele fez tudo o que o Senhor falou em 98% do tempo, talvez. Mas quando o Senhor fala para ele, e aí vem a paciência que muita gente não tem, que o povo reclama que estavam com sede, ele vai, reporta a Deus e Deus fala para ele, não, vai lá e fale com a rocha. Ele vai lá e faz o quê? Dá 2 cajadadas na rocha. Ele se estressou com o povo que estava reclamando, que estava murmurando. E ao invés de ele ser obediente ao Senhor e ter feito aquilo que o Senhor falou, ele bateu na rocha 2 vezes. E Deus pede para ele, por que você me feriu? Porque ali era Deus jorrando água para o povo. Então a nossa impaciência fere o coração do Senhor. Porque às vezes o que ele quer é a nossa obediência e que a gente confie, que a gente espere nele. Mas é esperar de verdade, é entregar e confiar. Não é ficar, como a gente falou no podcast anterior, né? Que deu o exemplo da escola, né? Que tu orava pela escola da Melissa. Toda oração, isso não é ter paciência no Senhor. Mas nós somos seres impacientes, né? Então que a nossa paciência, ela possa realmente estar firmada no Senhor para entender que nós vamos passar por processos, que cada processo que a gente passa já é uma bênção do Senhor. Porque Ele está nos forjando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos capacitando para que quando vir a bênção maior, a gente saiba como agir. Se as coisas vierem antes do tempo, não vai ser saboroso, não vai ser prazeroso. Você não vai saber como agir, como aproveitar, como desfrutar daquilo que o Senhor tem. Quer ver?
Se a melancia desse no inverno, nós comeríamos melancia? Uh-uh. Gelada, molhada, melequenta. É uma delícia, eu amo melancia. Também. Mas por que ela é no verão? Porque eu aprendi com a Nutri essa. Porque ela tem vitaminas pro verão, né? Que você precisa nessa época do verão. E porque ela te hidrata. Acertei, Nutri? Acertou. Aê! Acertou. E é justamente isso, gente. Se a melancia desse no inverno, nós não aproveitaríamos ela como a gente aproveita ela no verão, porque ela é refrescante, ela hidrata, ela é geladinha, ela é uma delícia. Tu vai comer melancia gelada no inverno, vai ficar com frio, né? Então, Deus não faz nada. Os processos dele não são atrasados ou adiantados. É no tempo que ele determinou. Mas a gente precisa ter paciência e reconhecer que esses processos, eles já são partes, e quando a gente entende isso, né, mas não é na hora do processo, eu sei que não é fácil de entender assim, mas que o processo, ele já é parte das bênçãos que o Senhor tem para você. Porque olha só, se ele tá te deixando passar por esse processo, é porque ele quer que você melhore para poder te entregar algo. Algo maior. Se ele não, meu Deus, se ele não quisesse te entregar nada, você não passaria por nada. Pra quê? Não precisa, tu não precisa melhorar, eu não vou te dar nada mesmo. Não, mas eu quero te entregar algo melhor, então eu quero te forjar, eu quero te lapidar, eu quero que tu seja melhor. Aí sim eu te entrego aquilo que eu tenho pra você. Amém. E se você gostou desse vídeo, se você se sentiu abençoado, se você entendeu como ter as bênçãos de Deus, comenta aqui nos comentários quais as bênçãos você já teve que você gostaria que todo mundo soubesse. Um testemunho. A gente espera por você na semana que vem. Não, perdão. A gente espera por você daqui quinzenalmente. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sejam mais abençoados. E esperem no Senhor as bênçãos que Ele tem para vocês. Amém. Beijo, gente. Beijo. Deus abençoe.